Olá, boa noite. Olá, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas. Bora continuar a nossa leitura, amigos do Quai, do Face. Bora continuar a nossa leitura, nosso desafio desse ano de 2026, que nós iniciamos lá em janeiro, dia 1º de janeiro, e já estamos na página 129, de só 600 páginas. Só 600 páginas. E nós vamos estudar hoje, ou ler juntos, né, do nosso Novo Testamento, ensino e prática. Então, para não me alongar muito, para não enrolar, como é uma leitura diária, já fiz a prece de abertura antes, né, para não enrolar muito, e vamos direto ao assunto. Para os amigos do Face está o título, nos cortes que nós faremos amanhã e postaremos no decorrer dos dias, estará ensino e prática. Isso eu tirei lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 38 até o 40, e no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 37 até o 54, capítulo 20, versículos 45 até o 47. Então Jesus falou, nossos irmãos Marcos e Lucas, eles nos relatam assim. Então Jesus falou às turbas. Turbas, né? A multidão, ao povo, né? Quem estava ali, aquela população, né? A gente imagina que seja numa praça, num ambiente cheio de transeuntes, né? Pessoas indo e vindo. Então, há turbas. Então, quando a gente ouve turba, povo, multidão, né? A turbas é os seus discípulos. Então, estava a multidão e estavam os 12 apóstolos juntos. Então, Jesus diz assim, Jesus começa o discurso assim, né? A palestra dele. Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, tudo quanto eles disserem, fazei e observai. Mas não faça de acordo com suas obras. Pois eles dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Porém, eles mesmos, nem com o dedo deles, querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados, olhados, elogiados pelos homens, pois alargam os seus filictérios e tornam maiores as orlas das vestes. Amam o primeiro reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os seres chamados pelos homens de Rabi. Oh, Rabi, oh, Rabi, oh, Rabi. Vocês, ou seja, ele apontou para a multidão, né? Sempre imagine, Jesus está falando e está a multidão em volta. Vocês, porém, não sejam chamados Rabi, pois vosso mestre, seu mestre,
é somente um. E todos vocês são irmãos, ou seja, todos nós somos irmãos. E a ninguém sobre a terra, ou seja, ninguém na terra, encarnado, desencarnado, ninguém, né, sobre a terra, vocês chamem de vosso Pai. Pois o vosso Pai, quem é seu Pai celestial, é somente um. Jesus está dizendo, né? É somente um. E ninguém na terra sejais chamados de guias, porque seu guia da população lá e nós, habitantes da terra, encarnados, desencarnados, seu guia é somente um, o Cristo. Jesus falava em terceira pessoa, né? Tal a humildade dele, mas é ele, o Cristo. Porém, o maior entre vocês será o seu servidor. Aquele que exaltar a si mesmo será diminuído. E aquele que diminuir a si mesmo será elevado, será exaltado. Então, esse é o texto que a gente encontra na Bíblia, né? A passagem lá de Marcos, né? No capítulo 12, versículo 38, e em Lucas, capítulo 11, versículo 37 e todos. Agora, vamos nas palavrinhas, né? Que tem as palavrinhas, e depois vamos discorrer um pouco. Então Jesus falou às turmas e aos seus discípulos, dizendo aos escribas e os fariseus, sentaram-se na cadeira de Moisés. O que ele quis dizer cadeira de Moisés? Sendo que Moisés já não estava mais entre nós, já, né, há uns 200 anos ou mais. Bom, literalmente, cátedra, que significa cadeira. O que é isso? Nas sinagogas, que eram as igrejas, os templos religiosos do tempo de Jesus, que Jesus entrou, Jesus viu, né, que estava lá nas cidades. Então, nas sinagogas, era muito comum reservar-se um assento macio, com encosto, para que o mestre, autorizado, pudesse ensinar. Estes assentos ficavam na plataforma, ficavam atrás do púlpito, né, de quem ia falar, para que o mestre autorizado pudesse ensinar esses assentos. Ficava na plataforma, de frente para a congregação, ou seja, ficava atrás do púlpito, atrás do quem estava palestrando, falando, né, atrás de mim, de frente com a população, com o povo que estava ali na igreja, né, no templo. Né, a autoridade pudesse ensinar. Estes assentos ficavam na plataforma, de frente para a congregação, e de costas para a arca, na qual eram guardados os rolos de Torá. Então, para sentar ali, né, para sentar ali tinha que ter uma certa importância, uma certa polpa. Geralmente é os anciãos, os mais velhos, né, que tem 40, 30, 50 anos de congregação, né, religiosa aquele estilo, né. Então, era para lá. Então, aquilo era sinal de status, né, de ser importante. Pelo menos se achar, né? E era o que os escribas e os fariseus se achavam, né? Eles se achavam melhores que a população. Melhores que qualquer um. Porque conheciam a Torá, que seria conhecer a Bíblia. Porque se sentavam lá, né? E ficavam, geralmente, num palco, né? Ele tem uma elevação um pouquinho maior que o chão ali, onde o pessoal bota as cadeiras ali, os bancos, né? E senta. Então, tinha, sem falar que naquela época de Jesus, encosto, como nós temos hoje, não encosto espírita, encosto para as costas, né? Não tinha, era só para eles, só para os velhos lá em cima. Os velhos pobres era banco, né? Banco de madeira, banco de pedra, duro, concreto puro. Né? Concreto não existia, mas para a gente comparar, era isso aí. Não tinha como se encostar. Então, era chique, né? Era moderno. Hoje as cadeiras bonitas, cadeira dourada, né? Estofada, cadeira game. Então, aqui é isso. Aí, outra palavrinha.
Vou disser fazer e observai. Não, observar, né? Observar. Olhar, então aqui, ó. Velar, guardar, espiar, praticar, observar e conservar. Então, essa é a palavrinha. Então, quando Jesus diz, então Jesus falou, os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, tudo que eles disserem, fazes, mas observe. O que isso nos remete? Que tudo que um pastor, que um padre, que o Eduardo espírita, qualquer, ou qualquer congregação religiosa falar, faça, mas observe. Não faça de olho fechado assim, cegamente. Não, o Eduardo está falando, é certo. Não. Observe. Porque não é porque o Eduardo lê, sabe, que pode estar certo. Você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que estar sempre com a pulguinha atrás da orelha. Porque, como aqui dizia, ó, os escribas os fariseus, eles, né, conheciam a Torá, que seria a Bíblia, comparado, né? Comparado, de cor, sabe? Então, os dogmas, eles faziam. Jesus não foi contra isso, contra eles. Não mandou eles parar de fazer. Porque eles faziam. Eles rezavam, até hoje, né? 6 horas da tarde, para tudo, o serviço deles, bota o tapetinho no chão lá e bota virado para Meca. Mesmo se estiver aqui no Brasil, eles né? Bota ali a coisa, o mapa ali, e o satélite, para saber, né? GPS, e bota o tapetinho no chão, 6 horas da tarde, e oram, né? Se aqui tiver virado para Meca, eu vou orar aqui olhando para a parede. Porque na verdade está virado para Meca lá. Né? Então, eles fazem, eles cumpriram todo o rito religioso. Então, e eles estudaram, eles leram, e naquele tempo era decorar. Criança com 6, 7 anos já começava. Já começava a decorar. Decorar. Imagina o que é isso. Ficar 2 horas por dia. Então Jesus falou. Aí fica, então Jesus falou. Então Jesus falou. Então Jesus falou. Imagine como é que era uma criança assim, gente. E a maioria das crianças eram criadas para ser assim, porque o que seria no futuro todo mundo era o chefe de família, né? Vai casar, vai ter, né, mulher, filho. Ele tinha que saber algo, né, da Bíblia, que seria o Torá. Então tinha que memorizar. Todas as crianças passaram por isso. Só que nem todos viraram religiosos, né? Viraram escribas e fariseus. Então, os que viraram, eles dedicaram a vida para isso. Eles realmente dedicaram a vida. Então, eles não estavam nem 100% certo e nem 100% errado. Porque eles conheciam o decor, ou pelo menos eles, que nem hoje nós temos como ler, temos como ouvir, como ver. Só que Jesus estava condenando não as práticas religiosas deles. Não. Jesus deu liberdade para ter as práticas religiosas deles, para continuar. Jesus nunca mencionou que eles estavam errados nas práticas religiosas deles, que a Torá estava errada. Né? Porque Jesus diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Então, o que Jesus está condenando aqui, né? Ó, tudo, faça o que eles orientam, né? Não peque, não mate, não roube, não destrua, não traia, não sei o quê, né? Não tenha corrupção, não faça corrupção, pá. Cumpra. Jesus vai dizer, cumpra o que eles falam. Porque eles leem, eles estudaram para isso, né? Nós, a gente lê, eu leio, estudo. Não é na minha cabeça que a gente lê, estuda. Só que observe, veja como é que eles agem. Por isso que está sempre atento, porque a gente vê muito, né? Muito religioso, cristão, católico, espírita, budista, que intelectualmente, meu Deus do céu, fisicamente também, né? São bonitos, bonitas, perfeitas. Mas a moral deixa a desejar, né?
Então é isso que nós temos que estar tá sempre em mente. Ó, mas não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Ou seja, Jesus está dizendo, eles são hipócritas, e na cara deles. Né? Vocês são hipócritas, porque dizem, mas não fazem. É uma coisa que sabe, é uma coisa de saber o que é certo, né? Eu não posso pegar essa caneta aqui, porque essa caneta não é minha. Essa caneta aqui é da fulana. Ah, mas tá aqui. Mas eu sei que eu não posso pegar porque é da fulana. Mas ninguém tá vendo. Aí eu pego. E aí eu venho aqui, gravo o vídeo para vocês. Eu peguei, eu venho para cá, roubei. Aí eu venho aqui e... Irmãos, irmãs, nunca peguem uma caneta dos seus coleguinhas. Se você vê a caneta solta e você sabe de quem é, devolva. Ou pegue, guarde mais, devolva. Mas sendo que eu tenho consciência que eu peguei. É isso que eu estou dizendo. Eles são hipócritas. Os fariseus e os escribas são hipócritas. Isso Jesus diz na cara deles. Porque na multidão sempre tinha um curioso, né? Escriba, fariseu, saduceu. Sempre tinha. Às vezes estava escondido ali no meio da multidão, ali, né, atrás do público ali, mas estava ali, ó. O que esse cara vai falar? É? Então não faça como eles. Não façais de acordo com suas obras. Pois eles dizem e não fazem. Porque eles eram hipócritas. Eles sabiam tudo de cor, mas não cumpriam nada da religião. Sempre no interesse de tirar dinheiro das viúvas, tirar dinheiro dos pobres. Já na frente de Jesus, né? Fazer da igreja, do templo lá, comércio. Já na frente de Jesus. Imagina depois que Jesus foi embora, né? Aí degringuelou. Outra palavrinha, não façais de acordo com suas obras, pois eles dizem e não fazem. Os fariseus, os escribas, amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Porém, eles mesmos, nem com o dedo deles, querem mover. O que é amarrar fardos? Amarrar literalmente fardos? Não, né, gente? Um religioso, uma religiosa, uma espírita palestrante, uma espírita mulher palestrante, quando a gente vai amarrar fardo num seguidor, numa seguidora, se a gente fosse, né? O que Jesus está dizendo? É aquele religioso, aquela religiosa, né? Que ponto o dedo. Eduardo, você não pode pecar. Eduardo, você é pecador. Eduardo, você é traidor. Eduardo, você não presta. Eduardo, você não vale nada. Eduardo, teu passado te condena. Eduardo, né? Mas Eduardo, você não pode trair. Eu traio. Eduardo, você não pode beber, tomar uma cervejinha, nem fim de semana, nem fim de semana. Mas eu tomo. Eduardo, você é corrupto, você não pode ver um dinheiro que você quer pegar dos outros. Mas eu pego. Você não pode xingar, Eduardo, você não pode xingar seu irmão, você não pode discutir, querer bater, mas eu discuto, eu xingo, eu bato. É isso que ele está dizendo. Que nós temos que observar. Deixar de seguir a religião, a doutrina espírita, né, os irmãos afro, qualquer religião, não. Porque a interpretação está nos homens, mas o contexto em si é Deus, é Jesus. É com Ele que você está falando. Quando você entra em contato com a Bíblia, quando você entra em contato com o ensinamento de Jesus, com as parábolas, com as passagens, com a história dos apóstolos, das irmãs missionárias, né, que estiveram junto com os apóstolos, você está entrando em contato com Deus, com Jesus. É isso que você tem que estar sempre analisando. Porque se nós endeusamos, e é comum do ser humano, é muito comum, toda cidade tem isso aí,
A fulana é a melhor palestrante. O fulano é o melhor palestrante. Aquele lá é um homem santo. Aquela é um homem santo. Aí, quando a gente descobre alguma coisa, ou vê, ou hoje cai no grupo de WhatsApp, a gente se decepciona e quer largar a doutrina, quer largar a religião, não quer mais ler, não quer mais falar. Aí está largando, não o Eduardo, não está largando o teu pastor, o teu palestrante, a tua palestrante. Você está largando é Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Não fazer igual. Você descobrir, o Eduardo disse que era para beber, mas enche a cara. Lá diz que não é para bater boca, discutir, mas nada, xinga Deus e todo mundo. Eu vi o Eduardo dando tapa no fulano e na fulana. Então não vou mais na doutrina espírita. Não vou mais ser religioso. Não vou mais católico. Não, o Eduardo está errando. Mas eu vou continuar lendo. Porque a minha evolução espiritual depende de mim. Não do Eduardo. Não do meu pastor. Não do meu padre. Não de terceiros. Que a verdade é essa, gente. Nem teu pai, nem tua mãe e nem você pode salvar teu pai, tua mãe e teus filhos. Quando a gente volta, é nós que temos que ter a responsabilidade e assumir a responsabilidade dos nossos atos, dos nossos pensamentos e de tudo que a gente fez. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Na cara dos fariseus e dos escribas, que eram religiosos da época, que seríamos nós. Tá? Não adianta vocês apontar o dedo. Fulano é pecador, fulano vai para o inferno, fulano vai queimar no mármore do inferno. Né? E você? O que você está fazendo para... Jesus está dizendo isso, né? E você? O que você está fazendo de diferente da tua irmã, do teu irmão que você aponta o dedo? Então, nós que somos religiosos temos que evitar de, né? Segurar a mão, segura a mão. Dá vontade, dá, gente. Dá vontade. Não vou negar. Dá vontade de sair apontando o dedo para todo mundo. Você não presta, você não vale nada, você vai para o inferno, você vai ficar uns 10 anos no umbral. Você não, deixa a pessoa viver, deixa a pessoa né, aprender com os erros, com o tempo, e a pessoa ver isso e se decepcionar, porque não vai confiar em você mesmo, então não adianta. Siga a sua vida. Procure a sua evolução, o seu crescimento. Porque a gente vem sozinho e volta sozinho. A verdade é essa, a gente vem sozinho e volta sozinho. Né? Podemos morrer coletivamente. Mas voltar mesmo a gente volta sozinho. E responder, te responde sozinho também. Não vai ter pai, não vai ter mãe. O máximo que eles podem fazer é orar por você ali, né? Barganhar, né? Barganhar não, mas é coisa de pai e de mãe, né? É inocente, não sabia. Sim, tudo bem, mas a consciência dele. Então, é nós que temos que conversar com Deus, com Jesus. Então, é isso que está dizendo. Faça o que eles fazem. Não faça o que eles fazem. Ouve, assimila, estuda, compreende, né? Mas não faça, né? Porque a gente é ser humano. A gente erra. Então, somos todos aqui para aprender. Ó, amar o fardo pesado os coloco sobre os ombros dos homens. Porém, os escribas, os fariseus, os religiosos, eles mesmos, nem com o dedo deles querem movê-los. Né? E é ou não é? O de Macedo aí. É ou não é? Mas a gente fala, né? Fulano, você tem que parar de trair. Mas a gente luta para parar? Muito poucos. Fulano, você tem que parar de cobiçar a mulher casada. A gente luta para parar? Muito poucos. A gente está numa fase da presente encarnação de todos. Encarnação, vivos, né? Que estão aqui, vivos, tal, nesta era, né? Século XXI. Que todos conhecemos as leis. Tanto as leis dos homens, as leis da natureza e as leis de Deus.
Todos. Até os ateus. E os ateus conhecem até mais que eu. A maioria. Que estão aparecendo no YouTube. Então, essa desculpinha não temos mais. Né? A desculpa que talvez meu avô usou, eu já não vou poder usar. Meu avô pode ter usado agora, quando ele desencarnou em 2021 com a Covid, ele pode ter usado, né? Eu não tive muitas condições, eu fiquei minha encarnação inteira na mesma cidade, no interior, o acesso aos livros era muito raro, só quando alguém doava, né? Então demorava para chegar. Então, o vô ainda pode ter essa alteração. E eu, Eduardo, e a nossa geração, já pararam para pensar que nós não temos desculpa, não vamos ter desculpa? Porque Deus, Jesus facilitou tanto para nós a espiritualidade amiga, que nós não precisamos sair de casa mais para ir no templo religioso, para ir na igreja, para ir no centro espírita, e podemos frequentar um centro espírita, uma igreja, uma congregação religiosa ao vivo, né? Do Brasil e do mundo. Basta saber as línguas, né? Tem até tradução hoje, né? Tradução automática no YouTube, mas então, até isso. E eu posto toda quarta-feira aqui, 500 quilômetros longe da minha cidade natal, olhar o meu centro espírita, Viana de Carvalho, meus amigos, minhas amigas, irmãos em religião, palestrando ao vivo lá na igreja, na casa espírita. Aqui, sentadinho ou deitado. E aí? Como é que eu vou chegar quando eu morrer? E agora Jesus está pressionando. Não, eu estou assim, mas todo mundo que desencarna, né? Jesus está pressionando, não pressionando assim como a gente imagina, né? Porque Jesus é amor, né? Bondade, só a presença dele já. Mas pressionando, qual é a sua desculpa? Eu te dei todas as oportunidades. Enquanto os seus antepassados tinham que se locomover, sair a cavalo aqui no sul, que a gente via as histórias, né? Do pessoal amigo do meu avô, da dona Ilka, que agora não consigo lembrar o nome dele, o senhorzinho, que ia pé descalço no inverno, frio, geada. Geada. Eu mesmo para sair de casa, luva, umas 10 peças de roupa. Pé descalço, geada, lá nos anos 60. A cavalo. Né? Para ir ouvir. Nem trabalhava, nem. Né? Trabalhava na doutrina espírita, sim, palestrar, falar, ter algum cargo na casa. Não, ser um frequentador. E ficou assim até o fim da vida. Ele morreu em 2000. Eu estava lá. 2003, 2004. Né? E nós temos todas as facilidades do mundo. Então, nós não tem, eu tenho ciência, consciência que eu não tenho desculpa. Essa desculpa eu já eliminei. Estou aqui bolando uma outra desculpa. Talvez o horário que eu trabalhava não dava. Porque não poder ler, não poder ver, não poder ouvir uma palestra, um pastor, um padre, não posso mais. Eu não conhecia a Bíblia, eu nunca vi a Bíblia, eu nunca vi alguém falando da Bíblia, também não posso dizer. Vocês estão vendo o quanto é grave isso aí, gente? É gostoso, mas também é grave. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver se nós somos os fariseus, os escribas, ou o que Jesus pediu para a população lá para não ser um fariseu e um escriba. E como é que eu sei, eu imagino que eu não sou, não sou um fariseu e um escriba? Quando eu leio, assimilo, estudo e tento pôr em prática, errando, falhando, de vez em quando voltando ao passado, brigando, xingando, né, bebendo, fumando,
mas tentando aos poucos largar aquilo que eu acho que está me afastando de Deus, de Jesus. E aí é de cada um de nós, né? Às vezes é beber demais, às vezes é fumar demais, às vezes é brigar demais, às vezes é discutir demais, às vezes é irritabilidade, às vezes é traição, alguma coisa, né? Aquilo que cada um tem o seu. Porque essa é a tônica. Porém, eles mesmos, nem com o dedo deles, querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens. Né? Né? Fazem aquelas coisas, né? Doações, rezar em público, né? Falar bonito. É como se eu chegasse lá na meu local de trabalho, que é umas 3, 4 mil pessoas ao vivo, né? Circulando ali. E eu, gente, eu quero falar com vocês aí. E começar a falar de Deus, de Jesus. Para me exibir, né? Para me exibir. O Eduardo quer mostrar que sabe, o Eduardo quer mostrar que conhece a Bíblia. Não, viva a vida bem tranquila. Quase ninguém sabe lá. Quase ninguém sabe. Que é assim que Jesus disse. Agora os fariseus e escribas, não. Eles faziam isso. Questão que é para mostrar que eles eram superiores. E não é isso. Jesus, que é superior a nós, né? Por hierarquia evolucional, não demonstra até hoje. Quando ele aparece nos sonhos, já apareceu de muitas pessoas, e eu já vi relatos, tá? Minha ex não me deixa mentir, né? Quando a gente foi, estava numa van, um senhor católico falou que sonhou com Jesus e tal, Jesus ia dizer que ele ia se curar e tal, disse, né? E, só que ele achou que é católico, é um sonho bobo. Eu disse, olha, meu senhor, se você sonhou com Jesus, Jesus falou, e você dá todos os detalhes, e lembra até hoje com todos os detalhes, sinto muito em dizer, mas acredite ou não, o senhor viu Jesus mesmo. Só que eu não acredito por causa da doutrina deles e tal. Né? Mas Jesus não se importa com isso. Jesus aparece nos sonhos de todo mundo. Uns lembram, outros não lembram, porque nosso sonho é assim. Porque tem muita gente, não sonho com nada. Não sonho com... É que a gente está tão cansado que às vezes não lembra, mas todo mundo sonha. Ou sonhos pesadelos, ou sonhos horríveis, mais sonha. Só que a gente não lembra. Porque a gente acorda várias vezes na noite. E aí, ou se a gente não anotar, qual é o segredo da doutrina espírita que eu utilizo até hoje? A gente anota. Pega um caderno, né, uma agenda, anota. Porque a gente acorda várias vezes de madrugada. Né? E são vários sonhos. Então, sonho, anota. Né? Um diário. E você vai ver com o tempo, se você pegar esse hábito, que você tem vários encontros astrais. Você vê pai, vê mãe, vê vó, vê tio, conversa, visita, ou eles te visitam. E você se reconfortará. Porque estará ali, ó, registrado, igual eu faço nos cadernos. E isso lhe dará, quanto mais você fizer isso, mais aprovação da espiritualidade de Jesus para continuar as visitas. Então isso é lindo. Então fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, né? Serem elogiados. Olha como aquela lá é religiosa, olha como aquele lá é religioso. Homem santo. Consegue falar para esses 2.000 funcionários aqui ó, no pátio. Não, um verdadeiro religioso, um verdadeiro homem de bem, mulher de bem, não fica se mostrando. O tempo mostra. O tempo mostra. Né? O tempo mostra. Amam primeiro, para serem contemplados, pois alargam seus filactérios. Filactérios, eu xinguei. Parece um palavrão, né? Filactérios. Seu filactérios, não. Filactérios. O que é filactérios? Vamos lá ver. Filactérios. Caixinhas de couro contendo tiras de pergaminho com porções das escrituras que eram atadas à mão esquerda e à testa. As 4 passagens das escrituras comumente que mais se encontravam nesses filactérios
registrados nessas tiras de pergaminho eram o Êxodo 13, capítulo 13, versículo 2 até o 10, o Êxodo capítulo 13, versículo 11 até 17, e o Deuteronômio capítulo 6, versículo 49, e Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 e 21. Então eram os que mais eram encontrados e que foram encontrados, né, para nós termos esse registro. É aquela tirinha da Bíblia, né, que a gente tem hoje, a gente tira assim as mensagenzinhas. Então eles tinham. Né? E isso diferenciava, essa fitinha, essas coisas diferenciavam, dizia, olha, aquele lá é Rabi. Aquele lá é importante, vamos respeitar. Era para diferenciar. Então, e pois alarga os seus fractérios, né? E torna maior as orlas das vestes. O que eram as orlas das vestes? Era a borda, né? A franja das vestes. Na orla ou borda das vestes judaicas masculinas eram feitos bordados com fio azul púrpura. Trata-se de um preceito, né? Cuja função era evocar a necessidade de cumprimento dos demais preceitos. Segundo Maimonides, desse modo, essa orla era sinal característico dos fiéis observadores de Torá. Então o pessoal olhava ali aquela túnica, né? Aí lá no finalzinho da túnica tinha uma fita, né? Em volta, costurada, azul. E eles aumentavam, né? Que é como se hoje botasse luz de LED no carro, né? Para o Lutero, para mostrar, ó, aquele lá, ó. Ninguém pode usar aquela hora. Se está usando aquela hora, é um rabi, é um palestrante espírita, é um evangélico, é um pastor, é um padre, é um papa. É que nem as roupas do papa, né, gente? Diferenciava. Só por olhar a roupa do papa, a gente já... esse é o papa. Né? E eles aumentavam para orgulho. Então, todo esse ensinamento de Jesus aqui se resume em tenhamos humildade. Não queremos ser porque nós temos um cargo na casa espírita, porque nós somos presidente, porque nós somos secretários, porque nós somos trabalhadores de alguma forma, né? Ou pastores, ou congregados aí. Não, isso é um cargo. Faz parte. Mas isso perante Jesus não quer dizer nada. O que vai importar para Jesus é a tua humildade. A tua obra verdadeira. O que você faz com aquele conhecimento. O que você faz com aquele ensinamento. O que você faz com aquelas orientações que está lá na Torá, mas que está na Bíblia, que está nas passagens de Jesus. É isso que Jesus quer saber. Não quer saber se você foi... Se o Eduardo foi maior palestrante, se o Eduardo cuidou da casa lá, Viana de Carvalho, assumiu e ficou, né, cuidando, né. Se ficar, melhor, mas nós não quer saber. O Jesus não quer saber, os mentores não querem saber. Se o Eduardo tem carro, se o Eduardo não tem, se o Eduardo tem mansão, se o Eduardo não tem, se o Eduardo ficou trilionário. Isso aí é da matéria. O que Jesus vai querer saber é o que eu fiz com o conhecimento que eu adquiri através dos tempos. É isso que Jesus estava cobrando dos fariseus e dos escribas aqui, alertando a população que somos nós. Eles lá e nós. E os que virão. Né? Tenhamos humildade. Leiamos, ouvimos eles, os pastores, o Eduardo, né? Mas não é porque o Eduardo fala, não é porque o pastor fala, porque não, eu decido mudar. Eu decido. Porque quando eu decido ser honesto, eu decido seguir Jesus verdadeiramente, aí o Eduardo pode ter se matado, o Eduardo pode ter gritado, pode ter me decepcionado. Mas não, é que os homens falham, o ser humano falha. Mas Jesus não falha. E o ensinamento é Jesus.
o ensinamento que está na Bíblia lá, que eu leio, qualquer lugar do Brasil e do mundo, Jesus é Deus. E eles não falham. Então eu me oriento por ele. Tanto é que mais na frente aqui Jesus continua, ó, e diz quem nós devemos seguir. Amo o primeiro que encontrou a sé e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e por serem chamados pelos homens de Rabi, por serem diferenciados, né? Seriam os doutores da lei, só eles que sabem. E a gente vê muito aí, né? No meio religioso, né? Brigam entre si, tendo preconceito com os outros, para dizerem que sabem mais. O verdadeiro espírita nem entra na briga. A gente deixa. Que se degradie. Porque o que Jesus faz? Jesus fez isso com os escribas e fariseus, né? Xingavam ele, falavam. O tempo é o Senhor da razão. E é assim. Né? Na sinagoga, vocês, porém, não sejam chamados sabios, ou seja, pois vosso mestre é somente um. E todos nós somos irmãos. E a ninguém sobre a terra, ou seja, ninguém na terra, não tem ninguém na terra e não terá ninguém além de Jesus, né? Chameis de vosso Pai, pois vosso Pai Celestial é somente um, né? Que é Deus. E nem seja ninguém na terra seja chamado de guia, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Né? Como Jesus disse. Deus disse, Jesus é o guia e modelo. Então, só tem um. Quer ir para o céu, quer ter uma tranquilidade melhor, quer ser feliz? Só seguir por ele. Por Jesus. Por Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a luz. E é verdade. Tínhamos que passar por todos os ensinamentos dele. Fazer todos os ensinamentos dele, para daí sim adquirirmos a felicidade, seja na terra, seja após. Né? Então Jesus continua, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Porém, o maior entre vós, entre vocês, entre nós, será o seu servidor. E aquele que se exaltar a si mesmo, exaltar, né, achar que é maior, que é grandão, será diminuído. E aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. O que Jesus quis dizer aqui? Porque eles se achavam, né, que ter orgulho. Então nós temos que lutar contra o orgulho, contra a vaidade. Né? Querer, por ter conhecimento, por já estar numa vida mais estabilizada, por ter um carro importado, né? Nas Ilhas Caimã. Não somos melhores que ninguém, gente. Nós estamos todos no mesmo balaio. Porque se nós fôssemos melhores, talvez nem estaríamos aqui, né? Nem estaríamos aqui. Isso aqui muitos vêm em missão, muitos escolheram. Mas assim, no geral, mesmo os que escolheram vir, tem alguma coisa para aprender. Mesmo os que estão em missão, sempre tem uma coisa para aprender. Para evoluir, para quando voltar para o seu verdadeiro lugar, poder estar em congruência com seus irmãos e irmãs daquela terra, daquele lugar. Então, a partir de hoje, não sejamos soberbos. Não nos achamos melhores que os outros, porque não somos. Porque sempre na doutrina espírita eu aprendi que eu estou Eduardo. Eu nasci Eduardo, com essa característica, com esse jeito, com essa vivência, com essa script, né? Esse personagem, desde 0 anos de idade até Deus sabe quando. Mas em uma próxima pode ser outro personagem. E se eu for muito soberbo, for muito orgulhoso, muito arrogante, quem me garante de ter uma encarnação melhor? Então, se eu quero, se eu confio, porque nós da doutrina a gente acredita, confia e temos
no decorrer da vida a gente tem provas para nós mesmos, de vidas passadas, vida presente e futuro aqui mesmo e futuro depois. Então não tem como concorrer. E se a gente quer uma vida melhor aqui ou depois, começamos hoje. E o ensinamento de Jesus é não sermos hipócritas. Não fazemos igual os fariseus e os escribas. Porque muita gente pergunta por que Jesus batia tanto nos fariseus, nos escribas e nos saduceus? Pois eles eram religiosos. Não era para Jesus bater tanto. Eles batiam por causa disso. Porque, eles tinham conhecimento. Eles tinham tudo nas mãos para passar adiante para os seus irmãos, suas irmãs. Né? Mostrar como Jesus mostrou o amor, a simplicidade. Não, eles mostravam a arrogância, a soberba, né? Não compartilhar, não ajudar ninguém, só amelhar, né? Amilhar, pegar, usufruir, tirar em proveito próprio. Né? Naquela época era para ter túnicas, porque era o luxo da época. Hoje a gente vê, tira o dinheiro dos fiéis para ter carro importado, mansão, né? Viagens, hotéis de luxo, né? 5, 6 estrelas, Dubai. Mudou muita coisa? Não, né? Só mudou que não se fala mais escriba e fariseu. Mas muitos de nós somos. E digo mais, no meio espírita tem muitos. Tem muitos. Que só quer para aquele grupo. Chega a bloquear o compartilhamento do Face, das redes sociais. Porque não, tem que ser para aquele grupo. Sendo que a orientação de Jesus, para vocês espíritas, para nós não somos seita. Apesar que pensam que nós somos, né? Nós não somos seitas. Nós somos a congregação. Nós somos a boa nova. E o que é uma boa nova? É anunciar. E como é que eu anuncio? É compartilhando para todos. Não só para aquele grupo. Não só para quem. Não. Eu só vou falar, eu só vou postar e só vou quem está no meu grupo. Quem não está no meu grupo não pode nem olhar o meme, fotinho, vídeo, sei lá o que for. Não. Aí você está fazendo errado. Aí você é um fariseu. Você é um escriba. Por quê? Porque você quer. Não, olha só. No meu grupo fechado aqui tem 1 milhão de pessoas. Muito bom, que bom. Mas você parou para pensar que se você abre o grupo, você aperta a teclinha lá, dá a teclinha lá, não dá 1 segundo, 2, liberar para as pessoas compartilhar. Você está, desse 1 milhão de seguidores que você tem, atingindo mais irmãos e irmãs que não têm acesso, porque nem conhecem o seu grupo, né? Vamos estudar mais, vamos ler e entender a mensagem de Jesus, que é para termos humildade e deixar a palavra se espalhar para todos, seja para os intelectuais, seja para os analfabetos. Porque sim, a nossa doutrina, ela realmente, para ser adepta, assim, a pessoa tem que ler, tem que ter um pouquinho mais de intelectualidade, né? Tem que ler, tem que gostar de ler, tem que gostar de pesquisar, sim. Mas não é proibido, Jesus, as espiritualidades, os mentores dizem, não é proibido passar para os irmãos que têm menos oportunidades que nós. Eles podem não ler, eles podem não olhar com o mesmo prazer que nós.
Mas em algum momento, eles vai tocar o coração deles. Porque não, nós espíritas não podemos esquecer, gente. Nós sabemos que o planeta está em transição. Né? E nós vamos ajudar o lado escuro a atravancar, a segurar. Porque quando eu proíbo de compartilhar, quando eu só deixo naquele grupo fechado, eu estou ajudando os irmãos que não querem a regeneração, que não querem a evolução da Terra. Mas sinto muito em dizer, Jesus sente muito em dizer, os mentores sentem muito em dizer, que por mais que eu atrapalhe, por mais que eu não compartilhe, por mais que eu guarde conhecimento só para mim, por mais que eu não queira, não tem volta. A regeneração já está acontecendo e vai daqui para frente mais rápido ainda. Não sei se é daqui a 10 anos, não sei se é daqui a 20 anos, não sei se é daqui a 50 anos, não sei se é daqui a 1000 anos, vai depender do ser humano. Mas não tem volta, gente. Jesus já decretou a evolução. Provas de expiação está acabando. E aí, vamos pegar essa mensagem de hoje e ver onde é que eu me encaixo, se eu sou um escriba ou fariseu, ou se eu quero ser o povo que Jesus orientou. Eu estou tentando e quero ser o povo. Eu sei que no momento eu achei mais fariseu e escriba do que o povo, né? Mas temos que nos atentar, não sermos hipócritas. Porque Jesus não é contra a forma da religião. Então não vem você criticar os evangélicos, não vem você criticar os maçons, não vem você criticar os mormons, não vem você criticar os católicos, não vem você criticar o hinduísmo, não vem você criticar a religião dos nossos irmãos lá budista. Jesus não criticou. Já existia hinduísmo, já existia Seixinoe, dos nossos irmãos China, lá, os japoneses, que é parecido conosco. Já existia o budismo, existia já os templos. Jesus encarnado, viu? E Jesus falou, Jesus mencionou? Não. Nem para os fariseus, nem para os escribas, Jesus disse que eles estavam errados, que eles não poderiam nem ler a Bíblia, nem ler, que era a Torá era equivalente à Bíblia, né? A Bíblia é até hoje, né? Equivalente à Bíblia deles. Só que é Torá, o nome. Ele não proibiu. O que Jesus proibia era a conduta do religioso, da religiosa. Então, o que Jesus proíbe é a nossa conduta. Se eu continuar hipócrita, se eu continuar palestrando e batendo na minha mulher, se eu continuar palestrando e sendo um escravagista com meu filho, com a minha filha, não adianta nada. Se eu continuar palestrando e enchendo a cara, e até as outras coisas, não adianta nada. Essa é a mensagem de Jesus. E aqui, como eu sempre falo, não gostou? Bloqueia. Né? Bloqueia, impede de ver, assim, que aperta aí os botões aí, que não sei o quê, e pronto. Só que a verdade, meu amigo, dói. E você, se é espírita de verdade mesmo, em algum momento, seu mentor, sua mentora, em sonho que seja, já lhe deu a letra. Como todos nós recebemos essas letras. Recebi várias vezes. E recebo todo dia. Puxão de orelha. Porque é assim. São as últimas chamadas que Jesus está fazendo. Eu sempre falo, e você vai, é a última encarnação da maioria de nós. Com oportunidades. E aí?
Qual você quer? Você quer ser um verdadeiro trabalhador, trabalhadora para o mundo regenerado, ainda que lá no seu embrião, né? Você nem veja, mas pelo menos você fez a sua parte. Ou você quer ajudar lá das sombras, né? Nossos amigos obsessores do mal, segurando as rédeas para o mundo não evoluir. Que quando eu não passo adiante o ensinamento, quando eu deixo num grupo fechado, não estou seguindo Jesus de verdade. Porque Jesus é para todos, sem distinção de raça, sem distinção de cor, de credo. Aí você vai me dizer, porque eu passo por isso, gente. Eu trabalho e trabalhei. Só pessoalmente há umas 20 mil pessoas que me viram, me conheceram e falaram comigo, e personalidades, tudo. Mas hoje, 2.000 pessoas. Você vai dizer que vão querer bater boca por religião, defender a religião deles. Você, como verdadeiro espírita, se for consciente, por você ler, você estuda, você pratica, você entende a mensagem de Cristo, não bate boca, porque sabe que o tempo é o Senhor da razão. Se a pessoa não entrar em consciência agora, vida, quando morrer, vai descobrir, né? Ah, eu achei que ia dormir no cemitério a vida inteira, até vir. O que eu estou fazendo? A vida continua, meu amigo, meu irmão. Então, para que você vai bater boca se você sabe que a pessoa, ou em vida, ou quando morrer, vai tomar ciência de quem estava certo, quem estava errado? O verdadeiro espírita não bate boca por religião. O verdadeiro espírita não se mete em política defendendo A, defendendo B, defendendo C, defendendo E, F, J. O verdadeiro cristão não faz isso. Né? Bloqueou? Cortou? Não vai seguir? Não é a mim que você está xingando. É Deus, é Jesus, é o seu próprio mentor, a sua própria retaguarda. Então, esse estudo de hoje é para nós pensar. Quem eu sou? Um fariseu, um escriba ou o povão? Como Jesus orientou aqui. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Passou hoje, né? Passou uma horinha. Bora fazer nossa prece de encerramento, então, já que os amigos estão pedindo. Pai Jesus, te agradecemos a oportunidade de lermos, de estudarmos e termos grandes aprendizados, conhecimento, que possamos assimilar, entender qual foi a mensagem, qual foi o estudo, a leitura do dia de hoje. Pedimos que Deus abençoe e ilumine as casas de cada irmão, cada irmã, conforme o seu merecimento, conforme o bem que tenham feito ao seu próximo. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.